Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo e comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Acordo todo dia às 5 da manhã com o mesmo peso no peito. Minha fazenda tem 3.000 hectares. Gado de corte, soja, eucalipto. Os números são bonitos no papel. O gerente manda relatório toda semana. Lucro aqui, investimento ali. Mas quando fecho a porta da casa grande à noite, o silêncio é tão profundo que dói. Tenho 47 anos, construí tudo isso sozinho. Comecei com 200 hectares herdados do meu pai em Goiás, trabalhei Faca um capítulo por vez, bem detalhado, e faca com o final feliz, a jovem e o fazendeiro juntos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? Eu sou fazendeiro milionário, mas nessa noite a minha fortuna não valia nada diante do que vi. A caminhonete deslizava devagar pela estrada de terra quando os faróis cortaram a garoa e revelaram uma figura no acostamento. Uma jovem sozinha, abraçada a si mesma, o vestido simples colado pelo sereno, os olhos perdidos como quem já tinha ouvido muitos não. Encostei, deixei o motor no mínimo e desci com o casaco nas mãos. Moça, tá tudo bem? Perguntei baixo para não assustar. Ela recuou um passo, mas não fugiu. O tremor dela dizia mais que qualquer palavra. Coloquei o casaco sobre seus ombros e ofereci água. Eu não tenho para onde ir, sussurrou. A voz vinha fraca, mas firme. Eu disse que ali, comigo, ela teria abrigo, comida quente e respeito. Nada além disso. No caminho até a fazenda, contou aos pedaços. Vinha de longe, fugindo de quem a diminuía, levando apenas um nome e um sonho de recomeço. Disse também, corando, que era virgem e tinha medo de que homens esperassem algo em troca de ajuda. Eu respondi do jeito que aprendi com meu pai. Na minha casa, ninguém deve nada para merecer dignidade. Chegamos. Acendi o fogão a lenha, pus água para o café e deixei toalha limpa ao lado do banheiro. Enquanto a sopa esquentava, prometi duas coisas. Primeiro, segurança. Depois, silêncio, porque quem chega quebrado precisa de tempo antes de qualquer pergunta. Naquela madrugada, olhando a chuva fina bater no alpendre, entendi que riqueza de verdade não é boi no pasto, nem saldo no banco. É poder dizer, fica em paz e cumprir. Eu não sabia o que o amanhã traria, explicações, documentos, talvez gente batendo à minha porteira. Mas uma certeza eu já tinha. Ao ver aquela cena, eu parei, acolhi e mudei meu rumo junto com o dela. E é daí que essa história começa.
Capítulo 1. O peso do silêncio. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? Acordo todo dia às 5 da manhã com o mesmo vazio no peito. Minha fazenda tem 3.000 hectares espalhados entre Goiás e Tocantins. Gado Nelore de primeira, lavoura de soja que se perde no horizonte, eucalipto enfileirado como soldado. Os números fazem os olhos do contador brilharem. Sete dígitos na conta. Caminhonete 0 quilômetro na garagem. Helicóptero para quando preciso ir até Goiânia resolver negócio. Mas quando a noite cai e fecho a porta da casa grande, o silêncio pesa mais que qualquer cifra. Tenho 47 anos. Cabelo grisalho nas têmporas, mãos calejadas que nenhum dinheiro conseguiu amaciar. Construí esse império com as costas curvadas debaixo do sol, desde os 18, quando herdei 200 hectares de terra seca do meu pai. Ele morreu cedo. Enfarte no meio da roça. Deixou dívida, esperança e um conselho. Filho, terra não mente. Você colhe o que planta. Plantei. Colhi. Multipliquei. Casei aos 25 com a Mariana, filha de um fazendeiro vizinho. Casamento arranjado, daqueles que as famílias tramam em almoço de domingo. Ela era bonita, educada, sabia bordar e fazer doce de leite, mas entre nós nunca brotou amor de verdade. Eram dois estranhos, dividindo a mesma cama, o mesmo teto, a mesma obrigação social. Quando ela me deixou, 7 anos depois, levou metade do que eu tinha na época e toda a possibilidade de filhos. Os médicos tinham dito que ela não podia engravidar. Mariana culpava a Deus. Eu culpava o destino. No fundo, acho que nos culpávamos um ao outro por uma vida que nunca foi nossa. Ela refez a vida em Goiânia, casou de novo, teve enteados, mandou uma mensagem anos depois. Desculpa por não ter sido o que você precisava. Nunca respondi. Que palavras eu usaria? Desde então, construí sozinho. Comprei mais terras, investi em genética bovina, modernizei tudo. Empreguei 50 famílias, virei referência na região. O fazendeiro Augusto, dizem por aí, esse homem transforma pedra em ouro. Mas ouro não abraça de volta quando você chega em casa. Tem noites que janto olhando o prato vazio na outra ponta da mesa. Tem domingos que sobro no alpendre vendo o sol descer com um copo de uísque que vai morrendo devagar na minha mão. Tem madrugadas que acordo suando, sonhando com uma vida diferente, onde alguém pergunta: dormiu bem? Sempre fui reservado. Não frequento festas de peão, não gosto de rodeio, não sou de paquerar na cidade. As mulheres que cruzam meu caminho veem o dinheiro primeiro, o homem depois. Já recebi cantada de todo tipo, interesseira, oportunista, desesperada. Aprendi a identificar o brilho falso no olhar. Por isso prefiro a solidão. Ela, pelo menos, não mente. Naquela quinta-feira, eu tinha ido até Porangatu resolver pendência no banco. Assinatura de contrato, liberação de crédito rural, essas burocracias que fazendeiro enfrenta. Saí de lá já anoitecendo, com aquele cansaço de quem perdeu o dia inteiro entre papelada e gente de gravata. Dirigi a caminhonete Hilux prata pela BR-153.
mas resolvi pegar o atalho de terra que corta até minha propriedade. É caminho mais curto, 40 minutos em vez de 1h30. A estrada é feia, esburacada, esquecida pelo poder público, mas eu conheço cada curva de cor. O céu estava carregado, aquelas nuvens baixas e escuras de outubro, prenúncio de chuva grossa. O vento sacudia as árvores nas laterais da pista. Liguei o rádio só para ter companhia, sertanejo raiz, essas modas antigas que meu pai ouvia. Estava pensando em chegar, tomar banho quente e esquentar a marmita que a dona Iraci, minha cozinheira, tinha deixado. Arroz, feijão, carne com mandioca. Comida simples, comida de quem não precisa impressionar ninguém. Foi quando os faróis cortaram a garoa fina e iluminaram algo no acostamento, uma figura humana. Diminui a velocidade, franzindo a testa. Aquela estrada é deserta. Passa um carro a cada meia hora quando passa. Ver alguém ali, de pé, naquele horário, era estranho. Perigoso até. Cheguei mais perto. Era uma jovem. Ela estava parada, abraçada a si mesma, o corpo magro tremendo debaixo de um vestido simples de algodão florido, todo colado pela garoa. Descalça, os cabelos castanhos escuros grudados no rosto, os olhos fixos no chão, perdidos. Meu coração apertou. Encostei a caminhonete uns 5 metros à frente, deixei o motor no mínimo e as setas ligadas. Desci devagar, pegando o casaco de couro que estava no banco. A chuva fina molhava meu rosto. "Moça!" chamei baixo para não assustar. "Tá tudo bem?" Ela ergueu a cabeça. Os olhos dela eram castanhos, fundos, assustados. Recuou um passo, mas não correu. Ficou ali, travada entre o medo e a exaustão. "Eu não vou te fazer mal", falei devagar. "Só quero saber se você precisa de ajuda." Ela me olhou de cima a baixo, avaliando, calculando se podia confiar. O tremor nos ombros dela dizia mais que qualquer palavra. Estava com frio, com fome, com medo. Dei mais um passo e estendi o casaco. "Toma, coloca isso." "Você vai pegar uma pneumonia." Ela hesitou, mas pegou. Enrolou-se no casaco grande demais e por um segundo viu uma criança dentro daquele corpo franzino. Não devia ter mais que 20 e poucos anos. "Tem água na caminhonete", ofereci. "E posso te levar para a cidade se você quiser. Tem um posto de gasolina uns 15 quilômetros daqui. Ou posso chamar alguém. Polícia, sei lá. Você quer que eu chame alguém?" "Não", ela sussurrou. A voz saiu fraca, rouca. "Não chama ninguém." Fiquei parado, esperando. O vento jogava a chuva de lado. "Eu não tenho para onde ir", ela disse tão baixo que quase não ouvi. "Como assim?" Ela baixou a cabeça de novo. "Eu fugi." "Fugiu de onde?" Silêncio. "Tá bem", murmurei. "Você não precisa me contar agora, mas não pode ficar aqui. É perigoso. Tem cobra, tem bicho, tem gente pior ainda passando por essa estrada de madrugada." Ela me olhou com aqueles olhos fundos, cansados. "O senhor vai me ajudar?" A pergunta veio carregada de descrença. Como se ela já tivesse ouvido muitas promessas vazias. "Vou", respondi. "Sobe na caminhonete. Vou te levar para minha fazenda.
Lá tem comida quente, tem banheiro, tem cama limpa. Você fica o tempo que precisar, sem cobrança, sem compromisso. Por quê? A voz dela tremia. Por que o senhor faria isso? Olhei para ela, para aquela jovem perdida no meio do nada, encharcada, descalça, sozinha. E algo se mexeu dentro de mim. Algo que eu achava que tinha morrido junto com os sonhos de ter família. Porque alguém fez isso pelo meu pai uma vez, menti pela metade. E porque ninguém merece estar sozinho na chuva. Ela ficou me encarando. Depois assentiu, devagar. Abri a porta do carona. Ela subiu, ainda enrolada no meu casaco. Fiz o mesmo e liguei o aquecedor. O silêncio entre nós era denso, mas não desconfortável. Era o silêncio de dois náufragos que acabaram de se encontrar. Enquanto guiava pela estrada escura, olhei de relance para ela. Estava agarrada no casaco, olhando pela janela, os olhos vidrados. Como você se chama? Perguntei. Helena, ela respondeu depois de um tempo. Prazer, Helena. Eu sou Augusto. Ela não respondeu, mas percebi que seus ombros relaxaram um pouquinho. E foi assim, naquela estrada de terra esquecida por Deus, debaixo de chuva fina e céu carregado, que minha vida mudou para sempre. Eu só ainda não sabia. Comenta aí, você ajudaria alguém assim na estrada? Ou seguiria seu caminho? Continue. Capítulo 2. A história que ela carregava. A caminhonete deslizava devagar pela estrada enlameada. Os faróis lutavam contra a escuridão e a garoa que agora caía mais forte. Eu dirigia em silêncio, respeitando o espaço dela. Já tinha aprendido que gente machucada precisa de tempo antes de qualquer pergunta. Helena estava encolhida no banco, ainda tremendo mesmo com o aquecedor ligado. O frio que ela sentia vinha de dentro. Faltam uns 20 minutos, avisei baixo. A fazenda fica depois daquela serra ali na frente. Ela apenas assentiu, sem tirar os olhos da janela. Liguei o rádio de novo, mais para preencher o silêncio do que qualquer outra coisa. Uma moda de viola tocava baixinho, Mágoa de Boiadeiro. Meu pai adorava essa música. Foi quando ela falou, eu vim de Piauí. A voz saiu fraca, mas firme, como se tivesse juntado coragem. Não respondi nada, só ouvi. Aprendi com os anos que às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é calar a boca e deixar o outro falar. De uma cidade pequena perto de Floriano, nem aparece no mapa. Ela puxou o casaco mais perto do corpo. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer, não tinha dinheiro para tratamento bom. Meu pai não aguentou a dor. Começou a beber, cada vez mais. Apertei o volante. Já conhecia histórias assim. O interior do Brasil está cheio delas. Ele arrumou outra mulher, a Cleide. Ela tinha 2 filhos de outro casamento, homens adultos, vagabundos, que não trabalhavam e viviam às custas do meu pai. Helena respirou fundo. Eles começaram a me olhar diferente. Sabe quando você sente que está sendo caçada? Minha mandíbula travou. Comecei a trancar a porta do meu quarto à noite, mas a fechadura era fraca. Uma vez o mais velho tentou entrar de madrugada. Eu gritei. Meu pai estava bêbado demais para ouvir. A Cleide fingiu que não era nada. Helena,
Comecei, mas ela continuou. Passei 3 anos dormindo com uma faca debaixo do travesseiro. 3 anos com medo de fechar os olhos. Estudava de dia, trabalhava à tarde numa vendinha e à noite eu rezava para amanhecer viva e inteira. Ela limpou uma lágrima com as costas da mão. Até que semana passada, a Cleide veio com uma proposta. A voz dela ficou dura. Disse que tinha um conhecido, um homem de 50 e tantos anos, viúvo, com dinheiro. Disse que ele estava interessado em mim. Que ia pagar R$ 5.000 para o meu pai se eu aceitasse casar. Senti a raiva subir quente pela garganta. Eu recusei. Falei que não era gado para ser vendida. A Cleide riu na minha cara. Disse que eu não tinha escolha, que se eu não aceitasse, os filhos dela iam me ensinar respeito. Helena fechou os olhos. Naquela noite eu vi na cara dela que não era ameaça vazia. E você fugiu. Peguei a mochila, as roupas que tinha, R$ 300 que eu tinha guardado. Saí de madrugada, andei até a rodoviária e peguei o primeiro ônibus que estava saindo. Vim para Goiás porque alguém tinha me dito que aqui tinha emprego em fazenda, que dava para recomeçar. E deu? Ela soltou uma risada amarga. Cheguei em Porangatu ontem de manhã. Tentei arrumar trabalho. Bati em 5 fazendas. Todas me olharam de cima a baixo e disseram não. Uma mulher me ofereceu R$ 50 para limpar a casa dela o dia inteiro. Recusei. Ela me xingou. Helena enxugou outra lágrima. Gastei o dinheiro que tinha com comida e um quarto mixto numa pensão. Mas o dono, ele começou a bater na porta de noite, dizendo que se eu não pagasse de outro jeito, ele ia me colocar para fora. Fugi de novo, dessa vez sem nada. Andei a tarde toda pela beira da estrada pedindo carona. 3 caminhões pararam, os 3 queriam a mesma coisa em troca. Ela me encarou. Por isso, quando o senhor parou, eu achei que ia ser igual. Achei que ia ter que escolher entre virar mercadoria ou morrer de fome na beira dessa estrada. Parei a caminhonete. A chuva tamborilava no capô. Desliguei o motor e me virei para ela. Helena, olha para mim. Ela levantou aqueles olhos cansados. Eu não sou esses homens. Eu não quero nada de você, nada, entendeu? Minha voz saiu mais firme que eu esperava. Você vai ficar na minha casa pelo tempo que precisar. Vai comer, dormir, descansar. Vai ter privacidade, respeito, dignidade. E quando estiver pronta, a gente vê o que você quer fazer da vida. Mas enquanto você estiver debaixo do meu teto, ninguém vai encostar um dedo em você. Isso eu prometo. Ela me olhou como se estivesse tentando ler minha alma, procurando a mentira, a armadilha. Por que o senhor está fazendo isso? Porque meu pai me ensinou que homem de verdade protege quem é mais fraco, que dignidade não se negocia, que a gente vale pelo que faz quando ninguém está olhando. Respirei fundo. E porque se fosse minha filha nessa situação, eu ia querer que alguém fizesse o mesmo. As palavras saíram antes que eu pudesse segurar. Minha filha. A filha que eu nunca tive. A família que nunca construí. Helena começou a chorar. Não aquele choro delicado, mas aquele choro de quem segurou tudo por tempo demais. Os ombros sacudiam. Ela escondeu o rosto nas mãos.
Estiquei a mão devagar e segurei o ombro dela. Um toque leve, paternal. Tá tudo bem agora. Você tá segura. Ficamos ali parados na chuva, dois desconhecidos unidos pela dor e pela esperança, até que ela conseguisse respirar de novo. Quando recomeçamos a dirigir, algo tinha mudado entre nós. Não era mais o silêncio de dois estranhos. Era o silêncio de duas pessoas que tinham acabado de reconhecer no outro uma ferida parecida com a sua. Chegamos à fazenda meia hora depois. A porteira principal se abriu automaticamente. Percorri o caminho de cascalho até a casa-sede, uma construção grande de alvenaria, com varanda ampla e luzes amarelas nos postes do jardim. O vento balançava as palmeiras imperiais que eu tinha plantado anos atrás. Estacionei na garagem. Chegamos. Helena olhou ao redor, meio perdida. A casa devia parecer enorme para ela. Vem, vou te mostrar onde você vai ficar. Entramos pela cozinha. Acendi as luzes. Tudo limpo, organizado. Dona Iraci tinha deixado tudo arrumado antes de ir embora. A marmita estava na geladeira com um bilhete. Esquenta 5 minutos. Boa noite, patrão. Tá com fome? Perguntei. Helena assentiu, envergonhada. Senta aí. Vou esquentar comida para nós dois. Enquanto o micro-ondas funcionava, coloquei a chaleira no fogo. Café forte. Enquanto isso, Helena ficou sentada na cadeira, ainda enrolada no meu casaco, olhando tudo com aqueles olhos de quem não acredita no que tá vendo. Aqui é tudo seu? Ela perguntou baixinho. É. Construí ao longo de 20 e tantos anos, mas é grande demais para um homem só. Deixei escapar um meio sorriso triste. Muito espaço vazio. Servi os pratos. Arroz, feijão tropeiro, carne cozida com mandioca, vinagrete. Comida simples, mas farta. Helena comeu devagar no começo, como se tivesse medo que fosse tirado dela. Depois foi acelerando. Percebi que ela estava morrendo de fome. Não fiz comentário, só servi mais. Tomamos café em silêncio. Só o som da chuva lá fora e o barulho baixo da geladeira. Helena, falei quando terminamos. Vou te mostrar o quarto. Tem banheiro privativo, roupa de cama limpa, toalhas. Você toma um banho quente, descansa. Amanhã a gente conversa melhor. Mas hoje você só precisa dormir em paz. Ela me olhou com os olhos cheios d'água de novo. Obrigada, sussurrou. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, só precisa ficar bem. Levei ela até o quarto de hóspedes no final do corredor. Era simples, mas confortável. Cama de casal, guarda-roupa, janela com vista para o pasto. A chave está aqui, mostrei. Você tranca por dentro. Fica tranquila. Meu quarto é do outro lado da casa. Eu não vou incomodar. Ela pegou a chave e segurou como se fosse ouro. Boa noite, Helena. Boa noite, Augusto. Fechei a porta e voltei para a cozinha. Lavei a louça devagar, pensando em tudo que ela tinha contado. A raiva ainda fervia dentro de mim. Raiva daquele pai covarde, daquela mulher sem coração. Daqueles homens nojentos, mas mais que raiva, eu sentia algo que não sentia há anos. Propósito. Fui para o meu quarto, mas não consegui dormir. Fiquei na varanda ouvindo a chuva,
com um copo de uísque na mão, pensando na vida, nas escolhas, nos encontros. E naquela jovem trancada no quarto, que finalmente ia poder dormir sem medo. Pela primeira vez em muito tempo, aquela casa não parecia tão vazia. Será que ele fez a coisa certa? Comenta aí o que você faria. Continue. Capítulo 3. Recomeços e revelações. Acordei com o canto do galo às 5:30 da manhã. Hábito de fazendeiro. O corpo não esquece, mesmo quando a mente quer descansar. Levantei, vesti calça jeans e camisa de trabalho, calcei a bota. A chuva tinha passado durante a noite. O cheiro de terra molhada entrava pela janela aberta. Fui até a cozinha fazer café. Enquanto a água fervia, olhei para o corredor. A porta do quarto de hóspedes continuava fechada. Silêncio. Helena devia estar dormindo ainda. Deixei ela descansar. Preparei o café bem forte, do jeito que gosto. 2 colheres cheias de pó para cada xícara. Sentei na varanda com a caneca fumegante, olhando o sol nascer por trás dos eucaliptos. O céu tinha aquele tom alaranjado lindo que só outubro traz. O Zé Carlos, meu capataz, chegou de moto às 6 em ponto. Bom dia, patrão. Bom dia, Zé. Como tá o gado? Tranquilo. Passei ontem à tarde no pasto 3. Tudo certinho. Aquela vaca que estava mancando melhorou. E tem uma bezerra querendo nascer na invernada do córrego. Fica de olho nela. Qualquer coisa me chama. Zé Carlos ia falar mais alguma coisa quando a porta da casa se abriu. Helena apareceu. Ela tinha tomado banho. Os cabelos castanhos ainda estavam úmidos, caindo sobre os ombros. Vestia a mesma roupa de ontem, o vestido simples, meio amarrotado, mas tinha um brilho diferente no rosto. O brilho de quem dormiu de verdade pela primeira vez em muito tempo. Bom dia, ela disse baixinho, sem saber se devia se aproximar. Bom dia, Helena. Dormiu bem? Dormi. A voz dela era suave. Melhor do que eu dormi em anos. Zé Carlos me olhou com aquela cara de interrogação. Dei um sorriso discreto. Zé, essa é a Helena. Ela vai ficar uns tempos aqui na fazenda. Helena, esse é o Zé Carlos, meu capataz, homem de confiança. Zé era esperto. Não fez pergunta. Só tirou o chapéu e cumprimentou com respeito. Muito prazer, moça. Qualquer coisa que precisar, pode falar. Obrigada, Helena murmurou. Zé, dá uma passada no pasto 3 e depois volta aqui. Vou precisar que você leve umas coisas na cidade mais tarde. Tá bom, patrão. Ele foi embora na moto, levantando poeira na estrada interna. Helena ficou parada na porta, sem saber o que fazer. Vem, vou fazer café da manhã para nós. Ela se aproximou devagar e sentou na mesma cadeira de ontem. Coloquei pão francês na chapa, ovos para fritar, manteiga na mesa. Tirei o leite fresco que Dona Iraci tinha deixado na geladeira. Você cozinha? Ela perguntou surpresa. Cozinho, moro sozinho faz tempo. Ou eu aprendia ou morria de fome. Virei os ovos na frigideira. Dona Iraci vem 3 vezes por semana fazer a comida mais elaborada, limpar a casa. Mas no dia a dia eu me viro. Servi os pratos. Ovos fritos, pão quente, café com leite. Simples, mas farto.
Helena comeu devagar dessa vez, saboreando, como se estivesse guardando na memória o gosto de cada coisa. Augusto, ela falou depois de um tempo, eu preciso arrumar trabalho, não posso ficar de graça aqui, não é certo. Helena, eu sei cozinhar, sei limpar, sei cuidar de galinha, de horta, aprendi com minha mãe. Posso trabalhar para pagar a comida e o teto. Olhei para ela, aqueles olhos castanhos cheios de determinação, orgulho ferido querendo se reerguer. Tá bom, concordei. Se você quer ajudar, pode ajudar, mas não como pagamento, como família ajuda. Entende a diferença? Ela piscou, confusa. Família? É. Aqui você não é empregada. Você é alguém que está recomeçando. Então, se quiser fazer as coisas da casa, cozinhar, cuidar do jardim, tudo bem. Mas porque quer, não porque deve. Helena ficou em silêncio, processando. E quanto a dinheiro? Continuei. A gente vai precisar resolver sua situação. Documentos, essas coisas. Você tem RG? CPF? Tenho. Trouxe comigo. Ótimo. Então vou pedir pro Zé Carlos ir na cidade hoje comprar umas roupas para você. Não dá para ficar só com essa aí. Eu não tenho dinheiro para... Helena. Minha voz saiu firme, mas gentil. Você vai ter que aprender a aceitar ajuda. Eu sei que é difícil. Eu também sou teimoso, mas às vezes a gente precisa deixar o orgulho de lado e deixar que cuidem da gente. Ela baixou a cabeça. Vi uma lágrima escorrer. Ninguém nunca cuidou de mim desse jeito. Levantei, dei a volta na mesa e pousei a mão no ombro dela. Agora alguém vai cuidar. O dia passou tranquilo. Zé Carlos voltou da cidade no final da tarde com 3 sacolas de roupa. Calça jeans, blusas, tênis, roupas íntimas que ele, coitado, pediu ajuda da esposa para escolher. Também trouxe produtos de higiene, escova de cabelo, essas coisas que mulher precisa. Helena chorou quando viu tudo. É demais, ela sussurrou. É o necessário, corrigi. À noite, Dona Irace veio fazer janta. Quando viu Helena ajudando na cozinha, ficou desconfiada no começo. Mas era uma mulher sábia, de 60 e poucos anos, que tinha criado 5 filhos sozinha depois que o marido morreu em acidente. Reconheceu na menina o que precisava ser reconhecido. Cê é boa de faca, elogiou vendo Helena picar cebola. Corte certinho. Minha mãe me ensinou. Mãe boa ensina, mãe ruim abandona. Dona Iraci colocou o feijão no fogo. Você vai ficar por aqui? Helena olhou para mim, sem saber o que responder. Vai, respondi por ela, pelo tempo que precisar. Dona Iraci assentiu, satisfeita. Então amanhã eu trago umas mudas de tempero, hortelã, cebolinha. Você pode cuidar da horta. Aqui o patrão só planta capim e eucalipto. Mas comida de verdade precisa de mão de mulher. Helena sorriu. Foi o primeiro sorriso verdadeiro que vi nela. Jantamos os 3 juntos. Dona Iraci contou histórias da fazenda, de como era antigamente, quando o pai de Augusto era vivo. Helena ouvia tudo fascinada, rindo baixinho das anedotas. Por um momento, olhando aquela cena, a mesa cheia, as conversas, os risos, senti algo apertar no peito. Era assim que eu sempre quis que fosse, uma casa viva. Depois que Dona Irace foi embora, fiquei na varanda fumando um cigarro. Tentei parar 1000 vezes, mas nunca consegui. Helena apareceu com 2 xícaras de café.
Posso sentar? Claro. Ela se acomodou na cadeira de balanço ao lado da minha. Ficamos em silêncio, ouvindo os grilos e o vento. Augusto, ela falou de repente, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você mora sozinho? A pergunta pegou no ponto certo. Dei uma tragada longa no cigarro antes de responder. Fui casado uma vez, não deu certo. Ela te deixou? A gente se deixou. Não tinha amor ali. Era só conveniência. Ela queria estabilidade. Eu queria família. Nenhum dos dois conseguiu dar para o outro o que precisava. E você nunca mais quis tentar? Soltei a fumaça devagar. Quis, mas aí você vai ficando mais velho, mais rico, mais solitário e as pessoas começam a te olhar diferente. Elas não veem você, veem o dinheiro, a fazenda, a oportunidade. Deve ser triste. É, mas a gente se acostuma com a tristeza quando ela vira rotina. Helena tomou um gole do café. Sabe o que eu acho? Ela disse baixinho. Eu acho que você está esperando alguém que te veja de verdade. Não o fazendeiro, não o dinheiro, só... Você. Olhei para ela. Aquela menina de 20 e poucos anos que tinha visto tanta coisa ruim, mas ainda acreditava que existia coisa boa no mundo. E você? Devolvi a pergunta. Já amou alguém? Ela ficou vermelha. Não, nunca tive tempo. Nunca tive segurança para isso. Mexeu na xícara. E sempre tive medo. Medo de entregar meu coração para alguém e descobrir que ele só queria outras coisas. Um dia você vai encontrar alguém que merece. Você acha? Tenho certeza. Ela sorriu de novo. Aquele sorriso tímido que iluminava o rosto inteiro. Ficamos ali até tarde, conversando sobre tudo e sobre nada, sobre sonhos antigos e futuros possíveis, sobre arrependimentos e recomeços. E quando ela foi dormir, eu fiquei na varanda mais um tempo, pensando. Helena tinha chegado na minha vida como um furacão silencioso, quebrada, perdida, assustada. Mas tinha algo nela, uma força, uma luz, que eu não conseguia ignorar. Não era atração física, não era desejo, era algo mais profundo. Era reconhecimento, como se nossas solidões tivessem se encontrado e percebido que juntas pesavam menos. Apaguei o cigarro e entrei para dormir. Pela primeira vez em anos, sonhei com algo além de terra e gado. Sonhei com uma casa cheia de riso, com alguém perguntando se eu dormi bem, com alguém esperando eu voltar. Será que está nascendo algo entre eles? Comenta o que você está achando. Continue. Capítulo 4. Tempestade no horizonte. Os dias foram passando como água mansa no córrego. Helena se adaptou à rotina da fazenda com uma facilidade que me surpreendeu. Acordava cedo, ajudava a dona Irace na cozinha, cuidava da horta que tinham plantado juntas. À tarde, às vezes sentava na varanda com um livro velho que achou na estante. Romances que pertenceram à minha mãe. Eu voltava do trabalho no pasto e encontrava a casa cheirando a comida caseira. Pão fresco assando. Bolo de fubá esfriando na janela. Café coado na hora.
Pequenas coisas que transformavam aquela casa grande e vazia num lar, mas eu percebia o jeito que ela olhava por cima do ombro quando ouvia um barulho estranho. Percebia como ainda trancava a porta do quarto todas as noites. Percebia as marcas escuras debaixo dos olhos nas manhãs em que ela dormia mal. O medo não some de uma hora para outra. Ele mora na gente, escondido, esperando qualquer sombra para voltar. Era uma sexta-feira, 2 semanas depois que Helena tinha chegado. Eu estava no curral ajudando Zé Carlos e mais 2 peões a vacinar o gado quando vi a caminhonete desconhecida subindo a estrada da fazenda. Uma S10 velha, marrom, com a lataria amassada e vidro fumê. Meu estômago apertou. Zé, fica de olho aqui. Vou ver quem é. Caminhei até a casa. A caminhonete estacionou em frente à varanda. 2 homens desceram. Um tinha uns 40 e poucos anos, barrigudo, camisa social suada, corrente grossa no pescoço. O outro era mais novo, talvez 30, magro, tatuagem no braço, olhar de quem já tinha passado uns tempos na cadeia. Reconheci o tipo. Problema. Boa tarde, cumprimentei, mas mantive distância. Posso ajudar? O barrigudo cuspiu no chão e sorriu. Um sorriso amarelo, nojento. Tô procurando uma menina. Cabelo castanho, magrinha, devia ter uns 20 anos. Fugiu de casa faz umas semanas. Disseram que ela foi vista por essas bandas. Meu sangue gelou, mas mantive a cara fechada. Não vi ninguém assim. Aqui só tem eu e meus funcionários. É mesmo? O homem deu um passo à frente, porque um caminhoneiro disse que viu um fazendeiro pegando uma menina na beira da estrada. E seu nome surgiu nas conversas na cidade. Não sei de onde você tirou essa informação, mas está errada. O magro riu. Um riso seco, sem humor. Olha, seu fazendeiro de merda, a Helena é minha. Foi prometida pro meu tio aqui. 5.000 reais já foram adiantados pro pai dela. Então ela vai voltar, querendo ou não. Senti a raiva subir quente pela espinha. Ninguém aqui é dono de ninguém. E se a menina fugiu, foi porque tinha motivo. Motivo? O barrigudo cuspiu de novo. Motivo é que ela é uma ingrata. O pai dela deu teto, comida. Ela devia ter vergonha. Vergonha devia ter vocês, vendendo gente como se fosse gado. O magro deu um passo ameaçador. Cuidado com o que fala, velho. A gente não veio aqui para jogar conversa fora. A gente veio buscar o que é nosso. Ela não tá aqui. Então você não se importa se a gente der uma olhada, né? Cruzei os braços. Importo sim. Aqui é propriedade privada. Saiam, agora. O barrigudo riu. Propriedade privada. Que bonito. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um celular velho. Mexeu na tela e mostrou uma foto. Essa aqui é a Helena. E se ela não estiver aqui, por que o seu capataz comprou roupa de mulher na cidade semana passada? A vendedora lembra direitinho. Merda. Interior é assim. Todo mundo sabe de tudo. Antes que eu pudesse responder, a porta da casa se abriu. Helena. Ela tinha ouvido as vozes. Saiu para a varanda e congelou quando viu os 2 homens. O rosto dela perdeu toda a cor. Achamos você, princesa. O magro disse com aquele sorriso nojento. Helena começou a tremer. Deu um passo para trás. Eu não vou voltar. Não é você quem decide. O barrigudo rosnou. Seu pai já recebeu o dinheiro.
Você vai cumprir o trato. Não vou! Vai sim, sua vadia. O magro começou a subir os degraus da varanda. Foi quando eu me movi. Coloquei meu corpo entre ele e Helena. Meus 50 anos de trabalho pesado fizeram diferença. Eu era mais alto, mais largo e furioso. Você não encosta nela. O magro parou, olhou para mim, olhou para o tio. Sai da frente, velho. Não. Você sabe com quem está mexendo? Não, e não me importa. O barrigudo subiu também. Agora eram 2 contra 1. Mas eu não me movi. Olha, o barrigudo tentou mudar o tom. Não precisa ser assim. Você parece um homem de negócios. Quanto você quer pela menina? 10 mil? 15? Só para compensar sua hospitalidade. Senti nojo subir pela garganta. Eu não negocio, gente. E vocês vão sair da minha propriedade agora, ou eu chamo a polícia. Polícia? O magro riu. Polícia aqui demora 1 hora para chegar. E quando chegar, a gente já vai estar longe, com ela. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Zé Carlos e os 2 peões tinham ouvido a confusão. Vieram armados, não com armas de fogo. Eu não deixo isso na fazenda. Mas com enxada, cabo de machado. Ferramentas que nas mãos certas viram armas. Patrão, Zé falou baixo, mas firme. Tá tudo bem aqui? Os 2 homens olharam para os 3 peões. Fizeram as contas. Isso não vai ficar assim. O barrigudo cuspiu. A gente volta. E da próxima vez não vai ser com conversa. Se voltarem, eu chamo a polícia de verdade. E registrado como invasão de propriedade e ameaça. Seu nome vai para os meus advogados também. O magro cuspiu no chão. Você vai se arrepender, fazendeiro. Pode ser, mas hoje não. Eles voltaram para a caminhonete, bateram a porta com força. A S10 deu ré e desceu a estrada levantando poeira e barulho de motor forçado. Esperei até eles sumirem completamente. Só então respirei. Me virei. Helena estava encostada na parede, chorando. O corpo todo tremia. As pernas falharam e ela caiu sentada no chão. Corri até ela. Ei, tá tudo bem? Eles foram embora. Eles vão voltar, ela soluçou. Você não conhece eles. Eles não vão desistir. Não vão te pegar, eu prometo. Você não pode prometer isso. A voz dela saiu quebrada. Eles são perigosos. Eles vão te machucar por minha causa. Eu preciso ir embora. Preciso sumir. Não posso trazer problema para você. Helena. Segurei os ombros dela firme. Olha para mim. Ela levantou aqueles olhos castanhos, cheios de lágrimas e pavor. Você não vai a lugar nenhum. Você tá segura aqui. E eu não vou deixar ninguém te machucar, entendeu? Mas eles... Eu lido com eles. Vou na delegacia agora. Vou registrar tudo. Invasão, ameaça, tentativa de sequestro. Vou deixar tudo documentado. Se eles voltarem, vão direto para a cadeia. Zé Carlos se aproximou. Patrão, eu vou com você. E a gente bota um dos meninos aqui para ficar vigiando a casa dia e noite. Boa ideia. Zé, organiza isso. Revezamento. Ninguém chega aqui sem a gente saber. Pode deixar. Dona Iraci, que tinha escutado tudo da cozinha, veio com um copo d'água. Toma, minha filha. Bebe devagar. Helena bebeu, ainda tremendo. Dona Iraci sentou no chão ao lado dela e passou o braço pelos ombros da menina. Aquele abraço de mãe que cura feridas invisíveis. Vai ficar tudo bem, menina.
Deus não traz a gente até aqui para deixar cair. Eu fiquei ali parado, olhando Helena desmoronar nos braços de Dona Iraci, e senti algo mudar dentro de mim. Não era mais só proteção. Não era mais só empatia. Era algo maior, mais profundo, mais assustador. Eu me importava de verdade com ela. Não como um pai, não como um protetor, como um homem que tinha encontrado alguém que fazia a vida ter sentido de novo. E eu ia proteger isso, custe o que custasse. Naquela noite, depois de voltar da delegacia com o boletim de ocorrência registrado, fiquei sentado na varanda até tarde. Helena apareceu enrolada num cobertor. "Posso ficar aqui com você?" "Claro." Ela sentou na cadeira ao lado. Ficamos em silêncio por um tempo. "Augusto," ela falou baixinho, "você não era obrigado a fazer isso." "A me proteger desse jeito. Por que você está fazendo?" Olhei para ela, para aquele rosto jovem iluminado pela luz fraca da varanda, para os olhos que tinham visto tanta dor, mas ainda brilhavam com esperança. "Porque você merece," respondi sincero. "Porque todo mundo merece ter alguém que fique do seu lado quando o mundo vira as costas." "E você? Quem fica do seu lado?" A pergunta pegou fundo. "Ninguém. Tem muito tempo." Helena esticou a mão devagar e tocou a minha. Os dedos dela eram pequenos, frios. Mas o toque era quente. "Agora você tem alguém," ela sussurrou. Apertei a mão dela de volta e ali, debaixo do céu estrelado do cerrado, com o som dos grilos e o vento nas árvores, entendi que minha vida tinha mudado para sempre. Não importava o que viesse, eu não ia deixar ela ir. Eles estão enfrentando perigo juntos. Será que é só proteção ou tem algo mais? Comenta aí. Continue. Capítulo 5. Quando o passado bate à porta. Os dias seguintes foram tensos. Coloquei Toninho, um dos peões mais novos, mas de confiança, fazendo ronda pela propriedade. De hora em hora ele passava pela casa, checava os arredores, via se tinha algum carro estranho na estrada. Instalei câmeras na entrada principal. Troquei as fechaduras, reforcei a segurança. Helena mal saía de casa. O medo tinha voltado com força. Ela ajudava nas tarefas domésticas, cozinhava, cuidava da horta. Mas o brilho nos olhos tinha diminuído. A sombra tinha voltado. Eu odiava ver aquilo. Odiava saber que 2 desgraçados tinham tirado dela a paz que ela tinha começado a construir. Era uma terça-feira à noite, quase 3 semanas depois da visita deles. Eu tinha voltado do pasto cansado, com o corpo doendo. 50 anos pesam quando você passa o dia montado a cavalo no sol. Tomei banho demorado, deixando a água quente relaxar os músculos. Quando saí, a casa cheirava a alecrim e alho. Helena estava na cozinha fazendo risoto. Tinha aprendido a receita com Dona Iraci e agora fazia melhor que a professora. "Tá com uma cara ótima", elogiei, me aproximando. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. "Tô tentando. Cozinhar me acalma." Sentei à mesa e fiquei observando ela mexer a panela concentrada. Os cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, a blusa simples, a calça jeans que Zé tinha comprado. Ela tinha engordado um pouco nessas semanas. O rosto não estava mais tão magro, as bochechas tinham ganhado cor.
Estava bonita, não aquela beleza de revista, mas aquela beleza real, de quem estava se curando por dentro e isso brilhava por fora. Helena, chamei. Vem sentar aqui um pouco, a comida pode esperar. Ela desligou o fogo e veio limpando as mãos no avental. Sentou na cadeira ao meu lado, curiosa. O que foi? Respirei fundo. Eu estava pensando, já faz quase um mês que você está aqui. E eu queria saber o que você quer fazer. Da sua vida, digo, seus planos. Ela mordeu o lábio. Eu não sei. Ainda tenho medo de sair daqui, medo de encontrar eles. E se você não precisasse ter medo? Como assim? Eu conversei com meu advogado. A gente pode entrar com uma medida protetiva contra eles. Documentar tudo o que aconteceu. Fazer com que seja crime eles se aproximarem de você. Os olhos dela se arregalaram. Isso é possível? É, mas vai precisar que você conte tudo para o juiz, para a polícia. Vai ter que reviver as coisas ruins. Helena ficou quieta, processando. E depois? Depois você fica livre, legalmente protegida, pode reconstruir sua vida, estudar se quiser, trabalhar, ir e vir sem medo. E ficar aqui. A voz dela saiu baixinha, insegura. Eu posso continuar ficando aqui? Meu coração apertou. Helena, você pode ficar aqui pelo tempo que quiser, para sempre, se for o caso. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, brilhando. Por quê? Por que você faz tanto por mim? Era a pergunta que eu vinha evitando responder. Para ela e para mim mesmo, porque comecei, mas as palavras travaram. Como eu explicava, como eu dizia que ela tinha virado a razão de eu acordar animado todo dia, que a casa tinha ganhado vida depois que ela chegou, que eu esperava ansioso pela hora de voltar do pasto só para ver o sorriso dela, como eu dizia que estava me apaixonando por ela sem soar como um velho aproveitador. Porque você me faz bem, terminei, simples. Você trouxe luz para essa casa, para minha vida. E eu não quero que essa luz se apague. Helena ficou vermelha, desviou o olhar. Augusto, eu tenho 23 anos, você tem 47. As pessoas vão falar, vão dizer coisas horríveis. Eu não ligo para o que as pessoas dizem, mas eu ligo. A voz dela tremia. Eu ligo porque você é um homem bom, você me salvou, me deu dignidade, e eu não quero que ninguém ache que eu tô me aproveitando de você. Levantei, contornei a mesa e me ajoelhei na frente dela. Segurei as mãos dela entre as minhas. Helena, olha para mim. Ela levantou aqueles olhos molhados. Eu não tô pedindo nada agora. Não tô cobrando nada. Só tô dizendo que você tem um lugar aqui. Sempre. Como amiga, como família, como o que você quiser que a gente seja. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Eu nunca tive isso. Nunca tive alguém que me olhasse desse jeito, com carinho de verdade, sem esperar nada em troca. Então, deixa eu continuar olhando. Deixa eu continuar cuidando. Ela soluçou e se jogou nos meus braços. Eu a segurei, sentindo o corpo pequeno dela tremer contra o meu. Passei a mão pelos cabelos dela, devagar, como se segurasse algo precioso e frágil. Eu tenho medo. Ela sussurrou contra meu peito. Medo de quê? De gostar de você, de me apegar. E você um dia perceber que eu não sou boa o suficiente.
que eu sou só uma menina quebrada que não tem nada para oferecer. Afastei ela um pouco para poder olhar nos olhos dela. Helena, você me oferece tudo que importa. Você me oferece companhia de verdade, riso, paz, a sensação de que minha vida tem sentido além de terra e gado. Mas eu nunca estive com ninguém. Ela corou intensamente. Eu não sei como ser com alguém desse jeito. A gente não precisa saber. A gente aprende junto, devagar, no tempo que você precisar. Ela me olhou por um longo momento, lendo meu rosto, procurando a mentira e não encontrando. Então, devagar, ela se inclinou e beijou minha bochecha. Foi um beijo casto, delicado, mas carregado de um significado que ia além de qualquer palavra. Quando ela se afastou, estava sorrindo. Aquele sorriso tímido que iluminava tudo. Obrigada, ela sussurrou, por ser você. Jantamos em silêncio, mas era um silêncio diferente, confortável, cheio de promessas não ditas. Depois da janta, ficamos na varanda como sempre. Mas dessa vez, Helena puxou a cadeira dela para mais perto da minha. Nossos ombros se tocavam. Augusto, ela falou depois de um tempo, pode me contar sobre ela, sobre sua ex-esposa? Dei uma tragada no cigarro. Não tem muito para contar. A gente se casou por conveniência. As famílias queriam a união. Nós aceitamos. Mas nunca teve amor ali, só rotina, obrigação. Você queria filhos? Queria, muito. Mas ela não podia ter. E no final, acho que foi melhor assim. Não seria justo trazer criança para um casamento morto. Helena ficou quieta. Você ainda quer? Filhos, digo. Olhei para ela. Eu queria uma família, alguém para dividir essa vida, alguém para deixar tudo isso quando eu partir. Mas eu achava que era tarde demais, que eu tinha perdido minha chance. E agora? Agora eu não sei. As coisas mudaram. Você mudou tudo. Ela pegou minha mão, entrelaçou os dedos nos meus. Eu nunca pensei em ter família, ela confessou. Sempre achei que ninguém ia me querer de verdade, que eu era defeituosa. Suja por ter vivido perto de tanta coisa ruim. Helena, mas aqui, com você, eu consigo imaginar. Consigo imaginar ter uma vida normal, um lar, talvez até filhos um dia. Se encontrar alguém que me ame de verdade. Apertei a mão dela. Você já encontrou? Ela virou o rosto para mim. Os olhos brilhavam na luz fraca da varanda. Encontrei? Encontrou. Ficamos nos olhando. O mundo sumiu. Só existia eu e ela, naquele pedaço de varanda, debaixo das estrelas do cerrado. Ela se inclinou devagar. Eu também. Nossos lábios se tocaram. Um beijo suave e hesitante. Ela tremia. Eu também. Foi o beijo mais puro da minha vida. Não tinha desejo urgente, não tinha pressa. Era só dois corações feridos se reconhecendo. Quando nos afastamos, ela estava chorando de novo. Eu tô com medo, ela admitiu. Eu também. Mas eu quero tentar. Quero tentar ser feliz com você. Puxei ela para o meu colo. Ela se encolheu contra meu peito e eu a segurei, como segurava a coisa mais preciosa do mundo. Então vamos tentar, juntos. Essa noite, pela primeira vez, Helena não trancou a porta do quarto.
Não porque algo ia acontecer, mas porque ela não tinha mais medo. Porque finalmente tinha encontrado um lugar onde podia ser só ela. Um lugar onde era amada de verdade. E quando adormeci, sozinho no meu quarto, sonhei com um futuro que antes parecia impossível. Um futuro com casa cheia de riso. Com alguém esperando eu voltar, com amor de verdade. Será que eles vão conseguir ser felizes? Ou o passado vai voltar para destruir tudo? Comenta o que você acha que vai acontecer. Continue. Capítulo 6. A tempestade. Antes da bonança. Os meses foram passando como chuva mansa no sertão. Helena floresceu. Não tem outra palavra. Era como ver uma planta murcha ganhar água e sol. Ela sorria mais, ria alto, cantarolava enquanto cozinhava. A horta que cuidava era a mais bonita da região. Tomate vermelho, alface crespa, pimentão, cebolinha. Dona Iraci dizia que era mão abençoada. Eu dizia que era amor. Quando a gente cuida de algo com carinho, aquilo cresce. E entre nós, o que crescia era algo que eu não sabia mais nomear. Não era só afeto, não era só companheirismo, era algo profundo, entranhado, como raiz de árvore antiga. A gente não tinha pressa, respeitávamos o tempo um do outro. Alguns dias ela segurava minha mão enquanto assistíamos o pôr do sol. Outros dias me beijava de leve antes de ir dormir. Pequenos gestos que significavam mundos inteiros. Eu tinha medo de estragar, medo de pressionar, medo de que ela achasse que eu esperava algo em troca de tudo que tinha dado. Mas Helena era mais forte do que parecia. Foi numa sexta-feira, 4 meses depois que ela chegou, dezembro. O calor estava insuportável, 40 graus à sombra. O tipo de calor que derrete asfalto e vontade. Eu tinha passado o dia inteiro resolvendo problema com bomba d'água no pasto 6. Voltei para casa sujo, fedendo a graxa e suor. Tomei banho gelado, coloquei bermuda e camisa limpa. Quando saí do quarto, a casa estava estranhamente silenciosa. Helena? Chamei. Silêncio. Fui até a cozinha, vazia, até a sala. Nada. Um frio percorreu minha espinha. Helena! Chamei mais alto. Tô aqui! A voz dela veio lá de fora. Respirei aliviado e fui até a varanda. Ela estava sentada nos degraus, olhando a estrada, mas tinha algo diferente. Os ombros tensos, a postura rígida. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, me aproximando. Ela não respondeu de imediato. Ficou olhando o horizonte. Meu pai ligou. Meu sangue gelou. Como ele conseguiu seu número? Eu liguei para ele. A voz dela saiu baixa. Semana passada, do orelhão na cidade. Precisava saber se ele estava bem. Me sentei ao lado dela, devagar. E o que ele disse? Helena limpou uma lágrima. Disse que está doente, cirrose, o fígado dele está acabando. Os médicos deram 6 meses, no máximo 1 ano. Merda. E a Cleide? Os enteados sumiram. Quando o dinheiro acabou, quando ele ficou doente demais para trabalhar, eles foram embora. Levaram tudo, até a televisão. Ela soluçou. Ele está sozinho, Augusto. Sozinho e morrendo. Segurei a mão dela. E o que você quer fazer? Eu não sei. A voz dela saiu desesperada. Ele me vendeu.
Me tratou como lixo, deixou aqueles homens me ameaçarem, mas ele é meu pai, o único que eu tenho, e ele está morrendo. Puxei ela para o meu abraço. Ela chorou contra meu peito, o corpo sacudindo. Eu sou uma pessoa horrível por querer vê-lo? Ela perguntou entre soluços. Depois de tudo? Não, você não é horrível, você é humana. E o amor de filho não some, mesmo quando devia. Ele pediu para eu voltar. Disse que quer me pedir perdão antes de morrer, que quer me ver uma última vez. Meu estômago apertou. Eu sabia o que vinha. Você quer ir? Não era pergunta, era constatação. Ela assentiu chorando. Mas eu tenho medo. Medo que seja armadilha. Medo de encontrar aqueles homens. Medo de não conseguir voltar. Então a gente vai junto. Ela levantou a cabeça, os olhos vermelhos. O quê? Você não vai sozinha. Eu vou com você. A gente aluga um carro, dirige até lá. Você vê seu pai, faz o que precisa fazer. E eu fico do seu lado o tempo todo. Augusto, é longe. É perigoso. Você não precisa. Eu preciso. Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Se você precisa fazer isso, então eu vou estar lá. Ponto final. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, cheios de gratidão e amor. Como eu fui ter tanta sorte de te encontrar. A sorte foi minha, Helena. Sempre foi. Partimos 2 dias depois. Deixei Zé Carlos responsável pela fazenda. Aluguei uma caminhonete SW4 nova, confortável para viagem longa. Botei água, comida, documentos, dinheiro. Levei também o revólver calibre 38 que meu pai me deixou. Registrado? Legal. Mas que ficou escondido no porta-luvas. Só por precaução. A viagem foi longa. 12 horas de estrada. Saímos de madrugada. Passamos por Goiânia, Brasília, entramos na Bahia, cortamos para o Piauí. Helena ficou quieta boa parte do caminho, olhando pela janela. Perdida nos pensamentos. Arrependida? Perguntei no meio da tarde, quando paramos num posto para abastecer. Não. Com medo, mas não arrependida. Comemos pastel e tomamos café. Voltamos para a estrada. Chegamos em Floriano já anoitecendo. A cidade era pequena, poeirenta, ruas esburacadas, casas simples, o tipo de lugar que o tempo esqueceu. Helena me guiou pelas ruas até um bairro na periferia. Casas de alvenaria inacabada, sem reboco. Cachorros magros na calçada. Crianças brincando descalças. É aquela ali, ela apontou. Uma casa pequena, verde desbotado, portão de ferro enferrujado. Estacionei na frente. Desliguei o motor. Helena respirou fundo. Você quer que eu entre com você? Perguntei. Quero, mas você pode esperar eu chamar? Preciso ver ele sozinha primeiro. Claro. Qualquer coisa você grita. Eu tô aqui. Ela assentiu, abriu a porta e desceu. Atravessou o portão devagar. Subiu os 3 degraus até a porta da frente. Bateu. Esperei. O coração batendo forte. A porta se abriu. Um homem apareceu. Magro. Muito magro. Amarelado. Cabelo branco ralo. Não devia ter mais que 50 e poucos anos, mas parecia ter 70. Era o pai dela. Ele olhou para Helena como se visse um fantasma. Filha? A voz dele saiu fraca, rouca. Helena começou a chorar. Oi, pai. O homem desmoronou. Caiu de joelhos ali mesmo na soleira da porta, soluçando. Perdão, perdão, perdão. Era tudo o que ele conseguia dizer.
Helena se ajoelhou também. Abraçou o pai esquelético. Os dois choravam como crianças perdidas. Fiquei ali, dentro da caminhonete, vendo aquela cena. E senti um nó na garganta, raiva daquele homem, pena daquele homem, tudo misturado. Depois de uns 10 minutos, Helena me chamou. Entrei na casa. Era pequena, mal mobiliada, cheiro de mofo e remédio. Uma cama de solteiro na sala. O homem já não conseguia subir escadas. Pai, esse é o Augusto, ele me salvou, me deu um lar. O homem me olhou com olhos fundos, amarelados, cirrose em estágio avançado. Obrigado. A voz dele saiu fraca. Obrigado por cuidar da minha menina quando eu falhei. Não respondi, só assenti. Helena passou a tarde ali, conversando com o pai. Ele contou como a Cleide tinha enganado ele, como os enteados tinham roubado tudo, como ele tinha afundado no álcool e na culpa. Eu fui um covarde, ele admitiu, chorando. Eu deixei aquela mulher vender você. Deixei aqueles homens te ameaçarem. Eu merecia que você nunca mais falasse comigo. Pai, Helena segurou a mão esquelética dele. Eu te perdoo. O homem soluçou. Você não devia, mas obrigado. Obrigado, minha filha. Ficamos até tarde. Helena preparou uma sopa leve para o pai, ajudou ele a comer, limpou a casa um pouco, organizou os remédios. Quando já era noite, ela se despediu. Eu vou voltar amanhã, prometeu. Não precisa, filha. Você já fez mais do que eu mereço. Eu volto. Você é meu pai e eu te amo, mesmo com tudo. O homem chorou de novo. Passamos a noite num hotel simples no centro. 2 quartos separados, respeito acima de tudo. Helena bateu na porta do meu quarto perto da meia-noite. Posso entrar? Claro. Ela entrou. Estava de pijama, os olhos vermelhos de tanto chorar. Não consigo dormir, ela confessou. Vem, senta aqui. Ela sentou na beirada da cama. Eu fiquei ao lado dela. Foi muito difícil ver ele assim, ela sussurrou, morrendo, sozinho, arrependido. Mas você fez a coisa certa, veio, perdoou. Isso é força, Helena, não fraqueza. Ele me pediu uma coisa. E de quê? Pediu para eu não ficar sozinha depois que ele partir. Pediu para eu construir uma família de verdade, para eu ser feliz. Peguei a mão dela. E você vai ser, eu prometo. Ela me olhou, aqueles olhos castanhos brilhando na penumbra. Augusto, eu posso dormir aqui? Com você, só dormir. Eu não quero ficar sozinha essa noite. Claro. Ela se deitou na cama. Eu me deitei ao lado, por cima das cobertas. Mantive distância respeitosa, mas ela se aproximou. Encostou a cabeça no meu ombro, passou o braço pelo meu peito. Obrigada, ela sussurrou, por tudo, por me salvar, por me dar uma vida, por me amar do jeito que você me ama. Beijei a testa dela. Não precisa agradecer, é o que a gente faz por quem a gente ama. Ficamos assim até ela adormecer, o corpo pequeno dela relaxado contra o meu, a respiração suave e tranquila. E eu fiquei acordado, olhando o teto, pensando em como a vida é estranha. Como um encontro casual na beira de uma estrada tinha mudado tudo. Como 2 pessoas quebradas tinham se encontrado e começado a se curar juntas. Como o amor de verdade aparece quando a gente menos espera.
O pai dela vai sobreviver? Eles vão conseguir voltar em paz? Comenta o que você está sentindo. Continue. Capítulo 7. O último adeus e o novo começo. Passamos 3 dias em Floriano. 3 dias pesados, carregados de emoção e despedida. Helena ia todo dia na casa do pai. Levava comida, remédio, conversava por horas. Eu ficava ali perto, sentado numa cadeira velha na varanda, respeitando aquele momento deles. Às vezes ouvia ela chorar lá dentro. Outras vezes ouvia riso baixo, memórias boas sendo relembradas. No segundo dia, o pai dela me chamou. Moço, Augusto, né? Sim, senhor. Ele fez sinal para eu entrar. Helena tinha ido até a farmácia buscar remédio. Sentei na cadeira ao lado da cama. O homem tinha piorado visivelmente. A pele mais amarela. A respiração mais fraca. Eu queria te agradecer, ele disse com dificuldade. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas cuida dela. Cuida da minha menina quando eu não estiver mais aqui. Pode deixar, isso eu prometo. Ele me olhou com aqueles olhos fundos. Você ama ela, né? Não menti. Amo. Mais do que eu sabia que era possível amar alguém. Ela é nova. Você é mais velho. As pessoas vão julgar. Eu sei, mas amor verdadeiro não tem idade. Tem respeito, tem cuidado, tem parceria. Ele assentiu devagar. Ela merece ser feliz. Depois de tudo que eu fiz, ela merece tudo de bom que a vida pode dar. E ela vai ter. Eu vou me certificar disso. O homem estendeu a mão trêmula. Apertei com firmeza, mas cuidado. Obrigado, Augusto, por ser o homem que eu não consegui ser. Não respondi. Não tinha palavras. No terceiro dia, o pai dela teve uma crise. Era de manhã cedo. Helena tinha dormido no meu quarto de novo. Só dormindo, nada além disso. O celular dela tocou às 6 da manhã. Era a vizinha. Seu pai está muito mal. Acho melhor você vir rápido. Nos vestimos às pressas. Corremos até a casa. Quando chegamos, o pai dela estava na cama, pálido, suando frio. Respiração fraca e irregular. Pai! Helena correu até ele. Ele abriu os olhos devagar. Minha filha. Eu tô aqui, pai. Tô aqui. Eu queria pedir perdão. De novo. Eu já te perdoei, pai. Pode ficar tranquilo. Ele sorriu. Um sorriso fraco, mas genuíno. Você é igual sua mãe, coração puro. A voz dele falhava. Promete que vai ser feliz. Eu prometo, pai. Casa com esse homem bom, tem filhos, vive a vida que eu não dei para você. Helena chorava. Segurava a mão do pai com força. Eu vou, pai, eu prometo que vou. Ele olhou para mim. Cuida dela até meu último dia, prometi. O homem fechou os olhos. A respiração foi diminuindo, devagar, cada vez mais espaçada, até parar. Helena sentiu. Sentiu o momento exato em que a vida deixou o corpo do pai. Não, pai, não. Ela desmoronou, chorando. Aquele choro gutural, de perda profunda. Eu a segurei por trás, deixando ela desabar. A vizinha começou a rezar baixinho. O Pai Nosso, a Ave Maria. E ali, naquela casa humilde no interior do Piauí, o último laço de Helena com seu passado se desfez. Ficamos mais 4 dias organizando o enterro. Foi simples, pouquíssima gente. Algumas vizinhas que tinham pena do homem.
O padre da igreja local, eu, Helena e Zé Carlos, que tinha vindo nos dar suporte. Helena chorou durante todo o velório, mas era um choro diferente. Não era só dor, era alívio também. Alívio de que o pai tinha partido em paz. Alívio de que ela tinha conseguido perdoar. Alívio de que não ficou nada mal resolvido. Ele me amava. Ela disse naquela noite, deitada no meu ombro no hotel. Do jeito torto dele, mas amava. E no final, ele me deixou ir. Me deu permissão para ser feliz. E você vai ser, murmurei. Nós vamos ser. Ela levantou o rosto e me olhou. Augusto, quando a gente voltar para a fazenda, eu quero que a gente seja de verdade. Não quero mais ter medo, não quero mais esperar. Meu coração disparou. Tem certeza? Não precisa ter pressa, respeita o seu tempo. Eu tenho certeza. Eu te amo e quero construir uma vida com você. Uma vida de verdade. Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Eu também te amo, mais do que eu conseguiria colocar em palavras. Nos beijamos, um beijo profundo carregado de promessas, carregado de futuro. Quando nos separamos, ela sorria, aquele sorriso que iluminava tudo. Vamos para casa. Ela sussurrou. Vamos começar nossa vida de verdade. A viagem de volta foi diferente. Helena estava mais leve, ainda triste pela perda do pai, mas em paz. Ela cantarolava músicas no rádio, segurava minha mão enquanto eu dirigia, fazia planos. Quero plantar mais coisas na horta, melancia, abóbora. E quero aprender a fazer queijo. Dona Iraci disse que me ensina. Pode fazer o que quiser. A fazenda é sua também agora. Ela me olhou surpresa. Como assim? É nossa, de nós dois. Tudo que eu construí quero dividir com você. Augusto, eu não preciso... Eu sei que você não precisa, mas eu quero. Quero que você se sinta dona, que saiba que tem raiz ali, que aquele é seu lar de verdade. Os olhos dela encheram de lágrimas de novo, mas lágrimas boas. Como eu posso não te amar? Impossível, brinquei. Eu sou irresistível, ela riu. Aquele riso gostoso, genuíno. Chegamos na fazenda no final da tarde. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Os eucaliptos balançavam na brisa suave. O gado pastava tranquilo ao longe. Estacionei na frente da casa. Ficamos ali parados por um momento, só olhando. Lar, Helena sussurrou. Eu tô em casa. Nós estamos em casa. Descemos. Zé Carlos e Dona Iraci tinham preparado uma surpresa. A casa estava decorada com flores do campo. Tinha bolo de milho na mesa, café fresco. Bem-vindos de volta. Dona Iraci abraçou Helena com força. Meus sentimentos, minha filha, mas que bom que vocês voltaram. Helena chorou de novo. Mas eram lágrimas de gratidão. Jantamos todos juntos, Dona Iraci, Zé Carlos e a esposa dele, eu e Helena. Comida farta, conversas boas, risadas. Era família, não de sangue, mas de escolha, de afeto, de vida compartilhada. Quando todos foram embora e ficamos só nós dois, Helena pegou minha mão. Vem. Quero te mostrar uma coisa. Me levou até o quarto dela, mas não era mais quarto de hóspede. Ela tinha personalizado nos últimos meses. Cortinas novas, flores secas num vaso, fotos na parede, fotos nossas dos últimos meses, sorrisos, abraços, momentos simples que valiam mundos. Eu arrumei esse quarto pensando que era meu espaço, ela disse baixinho. Meu cantinho,
mas eu não quero mais dormir sozinha. Me virei para ela. Helena, eu quero dormir com você, acordar com você. Construir tudo com você. Ela respirou fundo. E eu sei que sou virgem, que não sei como fazer direito, mas eu confio em você. Confio que você vai ter cuidado, que vai me respeitar. Segurei o rosto dela. Helena, tem certeza absoluta? Porque se você tiver um pingo de dúvida, a gente espera. Não tem pressa nenhuma. Eu tenho certeza. Quero ser sua. Completamente. Beijei ela devagar, com todo o carinho do mundo. Então vou ser seu também. Completamente. Aquela noite foi especial. Não vou contar os detalhes. Alguns momentos são sagrados demais para serem descritos. Mas foi tudo o que devia ser. Cuidado, respeito, amor genuíno. Ela tremeu. Eu também. Mas estávamos juntos. E quando adormecemos, entrelaçados, eu soube que minha vida tinha finalmente encontrado seu lugar. Não importava o que as pessoas iam dizer, não importava o julgamento. Aquela mulher nos meus braços era tudo que eu sempre quis e nunca soube que precisava. Eles finalmente ficaram juntos de verdade. Mas será que a felicidade vai durar? Comenta se você está emocionado. Continue, capítulo 8. Para sempre. Começa agora. Os meses seguintes foram os mais felizes da minha vida. Helena se transformou completamente. Não era mais aquela menina assustada que encontrei na beira da estrada. Era uma mulher forte, decidida, cheia de vida. Acordava cantando, cuidava da casa com amor. A horta dela virou a melhor da região. Todo mundo queria saber o segredo. É amor, ela dizia rindo. A gente planta com amor, as coisas crescem melhor. Dona Iraci ensinava ela a fazer queijo, doce de leite, pão caseiro. Helena absorvia tudo como esponja. Tinha mão boa, talento natural. Logo a geladeira da fazenda estava sempre cheia de delícias que ela preparava. E entre nós era paz pura. Acordávamos abraçados, tomávamos café juntos. Eu ia para o pasto, ela cuidava da casa e da horta. No final da tarde, quando eu voltava, ela me esperava na varanda com suco gelado e aquele sorriso que derretia qualquer cansaço. Jantávamos juntos, conversávamos sobre tudo, fazíamos planos, sonhávamos acordados. À noite, dormíamos entrelaçados. E toda manhã eu acordava agradecendo por aquela mulher ter entrado na minha vida. Foi numa manhã de março, 6 meses depois da morte do pai dela. Eu estava na varanda tomando café quando Helena apareceu diferente, pálida, os olhos arregalados. Augusto, o que foi? Tá passando mal? Ela se aproximou devagar, sentou no meu colo. As mãos tremiam. Eu acho que tô grávida. O mundo parou. Como assim acha? Minha menstruação atrasou 3 semanas e eu tô enjoada toda manhã. E ela me olhou com aqueles olhos cheios de medo e esperança. Eu fiz o teste. Deu positivo. Meu coração explodiu. Tem certeza? Fiz 3 testes diferentes, todos positivos. Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Helena, a gente vai ter um filho. Ela começou a chorar.
Vai, a gente vai ser pai e mãe, mas eu tô com tanto medo. E se eu não souber cuidar? E se eu for uma mãe ruim? E se... Beijei ela, calando as dúvidas. Você vai ser a melhor mãe do mundo. Eu sei disso, porque você é a pessoa mais amorosa que eu conheço. E você, tá feliz? Feliz era pouco. Eu estava transbordando. Helena, eu tenho 48 anos. Achei que nunca ia ser pai, que tinha perdido essa chance. E agora você me dá esse presente. Minha voz embargou. Você me deu tudo. Uma casa viva, amor verdadeiro e agora uma família. Ela me abraçou forte. Eu te amo tanto, tanto que às vezes dói. Eu também te amo, mais do que eu sabia que era possível. Contamos para Dona Iraci no mesmo dia. Ela gritou de alegria, abraçou Helena, chorou junto. Um bebê! Graças a Deus! Essa casa precisava de barulho de criança. Zé Carlos apertou minha mão com força. Parabéns, patrão. O senhor merece toda a felicidade do mundo. A notícia se espalhou pela fazenda. Todos os funcionários vinham cumprimentar. As esposas das vizinhas apareciam com receitas, conselhos, roupinhas de bebê guardadas. Era festa, era celebração de vida nova. Mas eu sabia que precisávamos resolver uma coisa. Uma noite, depois do jantar, segurei a mão de Helena. Preciso te perguntar uma coisa. Fala. Casa comigo. Ela piscou, surpresa. O quê? Me ajoelhei ali mesmo na sala. Tirei do bolso uma caixinha velha. Dentro tinha um anel de ouro simples com uma pedra pequena. Tinha sido da minha avó. Helena, você me deu uma vida nova. Me fez acreditar em amor de verdade. Me deu um filho. Agora eu quero fazer isso direito. Quero que você seja minha esposa, oficialmente, perante Deus, a lei e todo mundo. Ela chorava. Mas as pessoas vão julgar. Vão dizer que eu me aproveitei de você, que eu tô com você por dinheiro. E daí? Deixa falarem. A gente sabe a verdade. A gente sabe o que a gente tem. Augusto, você quer casar comigo ou não? Ela sorriu através das lágrimas. Quero muito. Coloquei o anel no dedo dela. Servia perfeitamente. Nos beijamos ali, no meio da sala, com o som dos grilos lá fora e o coração batendo em sincronia. Casamos um mês depois. Foi simples, na igreja da cidade. Poucos convidados. Dona Iraci, Zé Carlos e família, alguns vizinhos próximos, os funcionários da fazenda. Helena usou um vestido branco simples que Dona Iraci ajudou a fazer. Estava com 3 meses de barriga. Ainda não aparecia muito, mas a gente sabia que tinha uma vida ali crescendo. Eu usei terno pela primeira vez em anos. Me senti desajeitado. Mas quando vi Helena entrando na igreja no braço de Zé Carlos, que fazia as vezes de pai, todos os nervos sumiram. Ela estava linda, radiante, feliz. O padre celebrou a cerimônia. Falou sobre amor verdadeiro, sobre segundas chances. Sobre como Deus age de formas misteriosas. Quando chegou a hora dos votos, eu falei do coração. Helena, você apareceu na minha vida quando eu mais precisava. Me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para amar. Prometo cuidar de você e do nosso filho. Prometo te respeitar, te honrar, te amar todos os dias da minha vida. Ela limpou as lágrimas antes de falar. Augusto, você me salvou.
Me deu dignidade quando eu não tinha nada. Me amou quando eu achava que não merecia ser amada. Você me deu um lar, uma família, um futuro. Prometo te fazer feliz. Prometo encher essa casa de amor e risadas. Prometo ser sua companheira até meu último suspiro. O padre sorriu. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. E eu beijei. Beijei com todo o amor que tinha no peito. A igreja pequena explodiu em aplausos. A festa foi na fazenda mesmo. Churrasco farto, música sertaneja, dança. Helena ria, dançava devagar comigo, a mão sempre na barriga discreta. Tá feliz? Perguntei, rodopiando ela devagar. Feliz é pouco, eu tô completa. Dona Iraci trouxe o bolo. 3 andares, feito por ela com tanto carinho que ficou uma obra de arte. Para saúde, felicidade e muitos filhos. Ela brindou, erguendo o copo de refrigerante. Muitos filhos? Helena riu. Calma, Dona Iraci. Deixa esse aqui nascer primeiro. Ah, mas essa casa é grande. Cabe uns 4, 5. Todos riram. Quando a festa acabou e ficamos sozinhos, nos sentamos na varanda. Helena estava encostada em mim, minha mão na barriga dela. Augusto, ela sussurrou. Você acha que nosso filho vai ser menino ou menina? Não sei, tanto faz. Vai ser amado do mesmo jeito. Eu quero que seja menino, igualzinho a você. Forte, trabalhador, honesto. Eu quero menina, igualzinha a você, linda, guerreira, com um coração enorme. Ela riu. Então vamos ter que ter um de cada. Vamos ter quantos você quiser. Ficamos em silêncio, olhando as estrelas. Sabe o que eu estava pensando? Ela falou depois de um tempo. O quê? Lembra aquela noite que você me encontrou na estrada, encharcada, com frio, sem esperança? Lembro de cada detalhe. Eu achei que ia morrer ali. Achei que ninguém ia parar, que ninguém se importava. Ela virou para me olhar. E aí você parou, sem me conhecer, sem saber minha história. Você simplesmente parou e decidiu me ajudar. Melhor decisão da minha vida. A minha também. Porque naquela noite a gente salvou um ao outro. Você me salvou da morte e eu te salvei da solidão. Beijei a testa dela. A gente se encontrou, Helena, no momento certo, do jeito certo. Você acredita em destino? Agora acredito, porque não tem outra explicação. De todas as estradas do Brasil, você estava naquela. De todos os carros que poderiam passar, foi o meu. Isso não é coincidência, é destino. Ela sorriu e encostou a cabeça no meu ombro. Seis meses depois, numa madrugada de setembro, Helena entrou em trabalho de parto. Corremos para o hospital em Goiânia. Foram 12 horas de parto. 12 horas de nervosismo, medo, esperança. Eu segurei a mão dela o tempo todo. Enxuguei o suor do rosto dela. Repeti 1000 vezes que ela era forte, que ia conseguir. E quando finalmente o choro do bebê ecoou pela sala, o mundo parou de novo. É um menino, a médica anunciou. Um menino. Colocaram ele nos braços de Helena. Pequenino, vermelho, perfeito. Ela chorou. Eu chorei. Olha, ela sussurrou. Olha o que a gente fez. Era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Como a gente vai chamar? Ela perguntou. Tinha pensado muito nisso. Miguel. Significa
aquele que é como Deus, porque ele é nosso milagre. Miguel, ela repetiu sorrindo. Oi, Miguel. Bem-vindo ao mundo, meu amor. O bebê agarrou o dedo dela, tão pequeno, mas tão forte. Eu segurei os dois, minha mulher e meu filho, e senti uma paz que nunca tinha sentido antes. Estava completo. Epílogo. 5 anos depois. Eu estava na varanda vendo o pôr do sol quando ouvi os gritos. Papai, papai, olha o que eu achei! Miguel veio correndo, os cabelos castanhos bagunçados, a camisa suja de terra. Nos braços, um filhote de cachorro vira-lata. Achei ele perto do córrego. Posso ficar, papai, por favor? Antes que eu respondesse, Helena apareceu. Trazia no colo a Júlia, nossa filha de 2 anos, que dormia no ombro dela. E a barriga redonda já mostrava que outro filho estava a caminho. Miguel, quantas vezes eu já disse para não trazer bicho para casa sem perguntar? Ela tentou ser séria, mas não conseguiu segurar o sorriso. Mas mamãe, ele tá sozinho, igual eu ficaria se vocês não tivessem me achado. Helena me olhou. Eu suspirei, derrotado. Tá bom, mas você vai cuidar dele. Dar banho, comida, tudo. Eu cuido, eu prometo! Miguel pulou de alegria. Helena sentou ao meu lado, ajeitando Júlia no colo. Você é mole demais com ele. Aprendi com você, você que tem coração mole. Ela riu e encostou a cabeça no meu ombro. Feliz? Perguntei. Mais do que eu poderia sonhar. Olhei ao redor. A casa grande cheia de vida, Miguel brincando com o cachorro, Júlia dormindo tranquila, Helena grávida de novo, a fazenda próspera, amor em cada canto. E pensei naquela noite, anos atrás, quando parei na beira da estrada para ajudar uma menina perdida. Uma decisão simples, um gesto de empatia, que mudou tudo. Sabe o que eu acho? Helena falou baixinho. O quê? Eu acho que a gente nasceu para se encontrar. Em qualquer tempo, em qualquer lugar, a gente ia se encontrar. Porque almas gêmeas sempre se acham. Beijei o topo da cabeça dela. Sempre. O sol desceu atrás dos eucaliptos, as cigarras começaram a cantar, o cheiro de terra molhada subia da horta. E nós ficamos ali. Eu, Helena, nossos filhos e aquele cachorro vira-lata que Miguel tinha salvado. Uma família imperfeita, julgada por muitos. Mas perfeitamente feliz, porque amor verdadeiro não olha a idade, não olha diferenças, não olha passado. Amor verdadeiro só olha para o coração e escolhe ficar para sempre. Fim. E aí? Comenta se você chorou. Essa história te emocionou? Você acredita em amor verdadeiro assim? Deixa sua cidade nos comentários e compartilha essa história com quem precisa acreditar que todo mundo merece uma segunda chance na vida.